Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso. Hoje, ainda debatendo as eleições 2020. E o nosso tema, Uma Goiânia para Todos. Para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial. Ele casado, 2 filhos, MDBista, desde a época em que se era PMDBista, há 22 anos. Ele ocupou diversos cargos dentro da gestão pública municipal. Ele foi vitorioso na campanha de 2016 com mais de 4 mil votos e foi eleito presidente da Câmara em 2017 e 2018. Eu estou falando dele, nosso convidado, o vereador e advogado, doutor Andrei Azeredo. Tudo bom, Andrei? Tudo bem, Giovanni? Obrigado pelo convite, por essa oportunidade para falar com o goianiense, aquele de nascimento, aquele que adotou nossa cidade como seu lar, a cidade do seu coração. Obrigado e vamos falar da nossa querida Goiânia. Andrei, você sabe por que eu sei tanta coisa sobre você? Você até mais. Primeiro que você é competente, segundo você é curioso. Porque eu sou seu fã, Andrei. Obrigado, meu amigo. Andrei foi secretário da Casa Civil quando eu fui secretário também no governo do Paulo Garcia. E você fez algo em 2010, quando eu cheguei em 2013. Você já estava na Casa Civil em 2010. Não, na época eu era controlador geral do município. E você fez para mim uma das que para minha concepção, daqui a muitos anos vai ser a sua maior marca. Não sei se você tem ela dessa forma. O portal de transparência do município de Goiânia. Foi nessa data mesmo, foi? Sem dúvida, foi em maio de 2010. Eu já era advogado, aqui para mim foi uma delícia, né? Porque a gente já conseguia informações que não precisava ficar mendigando dentro das estruturas. Então, para mim, se você não tivesse feito mais nada, aquele livro para mim já seria excelente. Foi difícil? Foi difícil. Colocar as contas da prefeitura para todo mundo poder ver? Não a parte de dar a transparência e a publicidade devida, mas quebrar paradigmas. As gestões, de uma forma geral, seja na União, estados e municípios, ela tem uma concepção de que ela é importante, mas principalmente para o gestor e para os servidores. Com a Constituição de 88, nós tivemos uma nova concepção. Paradigmas foram quebrados, novas metas estabelecidas e um dos principais fundamentos da, vamos dizer assim, nova república é a transparência absoluta. Mas não é aquela transparência só de publicar o ato ou dar a devida informação sobre o ato. É tornar esse ato palatável e entendível pela sociedade, pelo cidadão comum. Veio a gestão presidencial à época, porque já era norma constitucional, mas não cumprida, e pôs em lei com uma sanção. Se não tiver o portal da transparência nos estados e municípios, para de ter transferência voluntária. Mas foi em 2011, acho que foi um ano depois, né? 2011, 2012. Sim. Foi um ano depois. Você fez bem antes. Você teve um período para se adequar. E aí os municípios fizeram. E nós tivemos, à época, eu preciso reconhecer, o apoio total do ex-prefeito Paulo Garcia, que entendia a necessidade. Curitiba, acho que também tinha. E foram começando. Nossa cidade, a capital de Goiânia, dentro do prazo, não ficou entre as 10. Eram menos de 10 que cumpriram o prazo. E isso trouxe, de fato, uma nova visão, um novo olhar por parte dos cidadãos, o verdadeiro controle social sobre as contas públicas. Até porque, já dizia Margaret Thatcher, não tem dinheiro público, tem dinheiro do contribuinte. Esse liberalista. Então o dinheiro é de todos nós. E a sociedade precisa saber como que aquilo que ela paga através dos tributos, impostos, taxas e contribuições está sendo devolvido em obras e serviços e o que se espera de qualidade. Como é que foi ser um liberalista no governo petista? Eu vejo, Giovanni, primeiro, eu tenho pavor de 2 coisas. Rótulos. Aquele que se diz, não, eu sou um candidato, estamos falando de eleição, de esquerda, ou eu sou um candidato de direita. No Brasil isso é mentira. Com raríssimas exceções, é o cara que não tem muito o que contribuir ou mostrar. Eu vejo que, independente de posicionamento, eu sou mais à esquerda ou mais à direita, eu sou um moderado, todos os espectros ideológicos existem pontos positivos e importantes e que, dependendo do momento, da concepção de sociedade que temos, nós devemos utilizar para gerar um melhor benefício para todos. Eu vejo a lei do mercado como muito importante,
Mas eu entendo que tem parcela da população que ela não sobrevive à lei do mercado e nós precisamos de uma mão mais forte do Estado, dando assistência, o primeiro impulso para que esse cidadão se qualifique, saia daquela linha de pobreza e tenha melhores oportunidades. Então, essa conjunção eu entendo que ela é indispensável. Quando eu fui empregado da Caixa Federal, eu fiz um concurso para gerente de habitação, que depois se transformou em supervisor de habitação. E uma das perguntas que foram feitas é assim: se você tem um servidor lá, um empregado público, né, da Caixa, esse cidadão está mal acomodado, tem muita competência, mas não quer produzir, o que é que você faz com ele? Eu falei assim: olha, eu traria ele para alguma missão ou daria para ele alguma posição de importância, para que ele pudesse testar o valor dele e até que ele pudesse testar as convicções dele. E se ele continuasse não dando resultado? Manda embora. Exato. Manda embora. Né? Porque o serviço público, ele precisa ter resultado. Porque o poder público, ele está para servir as pessoas. É para servir quem está fora. Por que eu estou comentando isso com você? O gestor público, que se fala de direita, conservador, se ele não atender o social, ele não atende as pessoas. Se ele não olhar com cuidado para as pessoas que não conseguem sobreviver nesse ambiente de mercado, ele vai ter uma revolução na mão. Exato. Mas o progressista, de esquerda, que ele não tiver pensamentos liberais quanto à economia, porque o mercado brasileiro ele flui com ou sem o poder público. O agronegócio é um exemplo. O agronegócio é um exemplo enorme. Né? A 44 aqui de Goiânia é um exemplo enorme. Com ou sem o poder público, vai fluir. Sim. E eu desconheço gestor que não tenha que valorizar o mérito, que não tenha que valorizar a qualificação e que não tenha que respeitar o mercado. Então, não se vive sem o social, não se vive sem também a produtividade medida, mensurada e também qualificada. Eu te pergunto, o que foi mais difícil? Implantar o portal da transparência ou, como secretário de trânsito, reduzir as velocidades das principais ruas e avenidas de Goiânia? Aumentando o fluxo, viabilizando o fluxo. Eu entendo que toda vez, volto a dizer, que você quebra paradigmas, você traz, a princípio, uma grande oposição. E há um conceito equivocado de que se eu acelero mais, tenho uma maior velocidade, eu vou chegar mais rápido ao meu destino. E não é isso. O que demanda é a velocidade média, é a constância. Então, quando nós reduzimos as velocidades, baseados em estudos técnicos, estudos profundos e exemplos de outras cidades, grandes capitais no mundo afora que implantaram, é porque a gente estava tecnicamente embasado e a gente estava focando no mais sensível ator no trânsito, que é o pedestre, que é o ciclista, que é aquele que faz da locomoção ativa seu principal ir e vir. Quem dirige carro fala assim: eu não vou andar. Chegava e falava assim: eu vou ser assaltado. Eu falei: gente, eu não conheço ninguém que corre a 40 km por hora. Isso não existe. Mas até isso foi questionado. Nós implantamos a Zona 40. E armado, né? E armado. Nós implantamos a Zona 40. Foi um resultado concreto. Nós não tivemos mais acidentes com vítimas fatais na região central de Goiânia durante vários anos após a implantação. Deixa eu só explicar aqui para o nosso internauta e também para aquela pessoa que está fora de Goiânia. Eu só estou fazendo essa pergunta. Ele foi secretário de trânsito. Se ele fosse candidato, eu não ia fazer não, porque eu ia derrubar ele. Não, mas ele foi o secretário que implantou a Zona 40. Então, em todo o centro de Goiânia, as principais vias em Goiânia só pode andar a 40 por hora. Né? Isso foi um tumulto de as pessoas com as perguntas das mais distintas, né? Mas logo no começo, Giovanni, nós começamos o pessoal falou que ia ter muita batida de carro, né? Mas no começo mesmo, além das críticas, nós começamos a ver sinais extremamente positivos. Eu lembro a época que a CDL fez uma pesquisa entre os lojistas da região central de Goiânia e a maioria esmagadora foi favorável. Por quê? Porque eles logo perceberam que o cliente tinha mais facilidade e segurança ao entrar e sair da loja dele, e quem estava se locomovendo nas vias, seja de carro, moto ou dentro de ônibus, tinha mais facilidade em observar a vitrine. Com isso, eles estavam recebendo mais clientes de uma maneira mais segura. A partir daí, com essa publicação, que foi 60 dias logo depois de implantado, as coisas começaram a melhorar, porque é uma entidade classista, extremamente respeitada na cidade de Goiânia, e veio com uma reportagem com muita credibilidade.
e isso fez com que, de fato, a gente ganhasse mais vontade, mais força e implantasse. Andrei, eu só estou te chamando aqui e dizendo isso tudo porque você não é candidato. Porque se fosse candidato, o pessoal ia falar que eu estou fazendo propaganda para ti. Né? E se você apoiar alguém, eu ainda tiro esse programa do ar ainda. Tá jóia. Então, eu preciso lembrar de outro feito seu. Porque eu não sou de ficar jogando confete. Eu não sou. Quem assiste o meu programa sabe disso. Você que me assiste sabe disso. Eu não tenho esse costume, não. Mas eu preciso reconhecer aquilo que é um bom trabalho. O Andrei devolveu, em 2017, 17 milhões de reais do 10º da Câmara Municipal de Goiânia para a Prefeitura de Goiânia. E ele depois fez uma devolução, em 2018, de 13 milhões. Até porque já tinha alcançado 80% de economia da manutenção do prédio da Câmara Municipal. Exato. Né? Meu serviço de informação está mais ou menos, né? E quando ele fez esses dois atos, para que não fosse um ato do presidente da Câmara, partidário, vereador, que não fosse um ato eleitoreiro, politiqueiro, ele convidou diversos vereadores, alguns até adversários políticos, né? Que tinham projetos específicos para irem ao prefeito entregar o dinheiro e dizer: prefeito, nós temos uma destinação para esse dinheiro, se o senhor concordar. E ali foram feitos vários pleitos, inclusive o Hospital Veterinário de Goiânia nasceu ali, CIMEIs nasceram ali, da região leste de Goiânia, melhorias de trânsito na região noroeste nasceram ali. Como é que foi isso? Inclusive, Andrei, foi campeão, nunca houve em Goiânia uma devolução nem mesmo proporcional a esse respeito. Como é que originou essa ideia? Essa ideia veio de alguém que foi gestor durante quase 9 anos, né? 16 anos, gestor público, vamos dizer, controlador, e sabia da necessidade da devolução desse dinheiro. Como é que foi isso? Giovanni, sim, vem dessa experiência, mas é preciso lembrar o momento. 2017 e 2018, Goiânia enfrentava uma das maiores crises econômicas na administração municipal. E eu entendi. E o estado de Goiás também. Sim, ela era geral. Era geral. Mas Goiânia estava muito ruim. A nossa nota junto ao Tesouro Nacional era C. Nós não podíamos pegar empréstimo, nós não tínhamos como pleitear nada em nenhuma instituição financeira. Havia um déficit mensal que o prefeito Íris custeava de 31 milhões de reais. Já vinha uma crise pesada da Comurg desde o final do governo do Paulo, né? Vários problemas. Paralisação das obras públicas fundamentais para começar. O que eu sempre entendi? Gestão, e aí não é bordão de político, nada mais faz do que administrar o dinheiro do cidadão. Você, dentro da sua casa, faz a melhor aplicação, a melhor administração possível do seu rendimento para o melhor conforto, melhor qualidade de vida da sua família. Assim, em uma amplitude bem maior, é a gestão de uma cidade. Você tem que fazer com a arrecadação o máximo possível, gerando melhores oportunidades, mais qualidade na prestação de serviço, mais eficiência. E foi com esse intuito que eu sempre passei em várias secretarias como gestor. E na Câmara o mesmo desejo, de fazer render aquilo que era destinado à Câmara. O dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é do cidadão goianiense, é do contribuinte que está nos assistindo. São 140 milhões de reais por ano, que é o 10º da Câmara. Isso é muito dinheiro, Giovanni. Isso é maior do que a arrecadação de mais de 230 municípios do estado de Goiás. Então é preciso ter responsabilidade. E eu trabalhei com muita austeridade. Não faltou um centavo para que nenhum vereador, servidor ou departamento exercesse um bom desempenho dentro da Câmara Municipal, buscando aquilo que queria, as propostas apresentadas para o exercício do mandato. Mas mesmo assim, nós trabalhamos com transparência, com pregões eletrônicos, licitações amplamente divulgadas e com muita concorrência, o que gera um preço mais acessível, mais correto, e tudo isso gerou essa economia. Essa economia, ao final do exercício, devolvia ao prefeito Íris para que ele fizesse a melhor aplicação em obras e serviços. E, diante de tudo isso, esses 30 milhões demonstram que quando a gente quer, a gente tira dinheiro de pedra. A gestão tem sim capacidade de fazer muito, basta que o gestor queira. O município, no início, pode ter dificuldade? Pode, mas hoje Goiânia apresenta e vê, usufrui de um avanço em várias obras e serviços que há 2, 3 anos atrás não era imaginado pela crise. E tudo isso foi fruto de trabalho, de austeridade, de responsabilidade. É necessário lembrar que, como político, como detentor de mandato eletivo, eu sou transitório, eu passo,
mas o cidadão fica. E eu quero uma cidade melhor para mim? Quero, mas eu quero uma cidade melhor para todos, para os meus filhos que estão chegando, daqui uns anos meus netos. Goiânia é uma cidade especial, Goiânia é uma cidade única, de um povo acolhedor, muito trabalhador. E nós temos que fazer dessa cidade cada dia uma cidade melhor. Você, telespectador, e você, internauta, está me acompanhando, talvez você possa estranhar um pouco essa amplitude toda que eu estou dando. Eu não vou convidar só o Andrei, não. Eu quero convidar outros que foram deputados federais, que foram deputados estaduais, todos que estiverem fora do jogo político eleitoral. Por quê? Nós precisamos aprender com certos exemplos, nós precisamos dizer que é possível, nós precisamos entender que nós vivemos numa nação tão digna quanto é uma nação norte-americana, quanto é uma nação europeia, quanto é a China, dentro daquilo que a China está fazendo de muito bacana e crescendo e enriquecendo. Eu acho que a gente precisa entender que a gestão pública é uma responsabilidade grandiosa. E é sobre isso que eu vou continuar conversando com você, mas no próximo bloco. Ok, Andrei? Você fica conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, eleições 2020, Goiânia para todos, uma cidade para todos, com o doutor Andrei Azeredo, vereador da cidade de Goiânia. Andrei, nós fechamos o bloco anterior falando sobre essa questão da gestão, da questão do ordenamento de despesas de forma bem controlada e que nós estamos gastando dinheiro público. Eu vivi isso minha vida toda. Minha vida toda, minha mãe professora, coordenadora, diretora de escola, meu pai fiscal da Prefeitura de Goiânia, com um grupo de fiscais, quando a Associação do Fisco foi montada, né? E meu avô, Martim Quintanilha, ele que foi um administrador da cidade de Goiânia, né? Nos anos, final dos anos 50, anos 60, né? Uma pessoa que me honra muito. Eu entendo isso. Mas parece que a maioria das nossas estruturas políticas e também outros poderes parece que não entendem muito. Por que é difícil esse tipo de devolução, por exemplo, da nossa Assembleia Legislativa de Goiás? Vou um pouco mais ainda. Você acha que seria possível também um trato desse respeito do nosso Congresso Nacional, do Senado e da Câmara de Deputados? E já vou te apertar mais um pouco para não ficar te cortando. E o nosso Poder Judiciário? Será que, quando nós olhamos as contas e os gastos do Poder Judiciário, quando nós olhamos que tanto o Senado, os deputados federais, quanto o Judiciário têm, por exemplo, um plano de saúde ilimitado, um plano odontológico ilimitado, será que isso não tem condição de ser movido aqui no nosso país? Claro que tem, mas passa principalmente, no caso do Legislativo, pela escolha do... Vamos começar devagar. Alego. Tem. A Assembleia gasta muitos recursos, muito dinheiro, e é uma decisão dos deputados, da mesa diretora. A Assembleia, costumeiramente, ela é criticada em jornais, em veículos de comunicação, pelo excesso gigantesco de cargos em comissão. Se há necessidade, que se faça um concurso público, coloque, a princípio, quem tem mais aptidão técnica, mais qualidade, e
se depender ainda de algum outro, que você priorize o assessor político só para quem tem mandato. Mas lá são mais de 3 mil cargos em comissão. Eu entendo que há um exagero. Não sou contra o cargo em comissão, não é isso. Mas não, é preciso... Eu sou contra o cargo em comissão. Não. Eu acho que só para chefia. Sim, e cargo técnico. Por isso que eu não sou contra. Você tem cargos de assessoramento que são imprescindíveis. Fundamentais. Agora, você tem que ter um equilíbrio. Não dá para ser tão desproporcional como também é na Câmara, e por isso que fiz um concurso público. Ter 700, 800 servidores comissionados e menos de 200 efetivos. É preciso dar uma equacionada nessa conta e gerar uma melhor proporcionalidade. Você é a favor da reforma administrativa? Totalmente a favor. Não tem medo de perder voto, não é candidato, né? Não, até porque se você tem uma concepção de um país que precisa avançar, progredir com mais justiça social, você tem que reduzir, sim, diferenças, privilégios. A reforma administrativa ela é necessária. Nós temos que, primeiro, tipificar quais são as carreiras de Estado, gerar segurança e tranquilidade para esses servidores. Os demais, você tem que ter dinamismo maior na contratação, na demissão e cobrar de todos eles eficiência. Explica para o nosso telespectador e internauta a diferença da carreira de Estado para os demais. Um procurador de Estado, um promotor de justiça. São os que representam um juiz. O poder. Ele tem que ter tranquilidade de que, ao exercer a função dele, julgar, propor uma ação, questionar um ato, ele não vai ser transferido, ele não vai ser demitido, ele não vai ser ameaçado. É aquela questão da unicidade, da inamobilidade. Pelo gestor do momento. Isso não é privilégio, isso é prerrogativa do cargo. Isso é prerrogativa. Agora... Explicando também, sabe qual a diferença da prerrogativa para o privilégio? Doutor Azeredo. A prerrogativa ela é necessária para o exercício, para o melhor exercício da função. Na prerrogativa, o cidadão é que está sendo protegido. É igual a prerrogativa de advogado. O privilégio é benefício sem razão. É benefício sem razão. Tá certo? E nesses outros cargos, sem desmerecer qualquer função, mas vou pegar um exemplo. Um motorista. Eu entendo que um motorista da administração pública, ele não precisa ser concursado. Por quê? Porque ele pode, pelo dinamismo das relações sociais, ser contratado, ser demitido, ter um outro mais eficiente, porque atividades meio não mudam o resultado que se espera, que é produzido. Você tem assessorista do Senado, assessorista de elevador. O pessoal da máquina de xerox do Senado. Não, eu não quero nem falar isso, que isso para mim é criminoso, mas vamos lá no assessorista. Você vai entender o porquê a comparação. Ele ganha mais do que um capitão da FAB que pilota jatos de defesa aérea e que tem que ficar derrubando traficante na floresta amazônica. O que ele faz no elevador? Ele aperta os botões e sobe ali pro... O Senado tem o quê? Acho que 18 andares, né? Não chega a 20 a torre. Não chega a 20, a torre não chega a 20. Né? E ganha mais do que ali um capitão, um coronel da Força Aérea que dirige, que pilota caça, derrubando o traficante lá na floresta amazônica. E obrigado pela oportunidade, Giovanni, porque o cidadão, quem nos assiste, tem que entender que aqui eu não sou contra servidor público, você não é contra servidor público. Não, de forma alguma. Meu pai, minha mãe, meu avô, tudo servidor público. Essa comparação sua, esse exemplo seu, é formidável. A atividade ascensorista é importante? É. Mas ela equivale à responsabilidade de um piloto de um caça? Vamos ser sinceros, claro que não. A qualidade, o estudo, a capacidade... A responsabilidade. Nesse profissional, nesse piloto de avião, é bem diferente do ascensorista. 54 milhões ali na mão de um piloto. E assim são várias outras funções que você poderia ter uma forma mais simples de contratação, mais simples de demissão, com isso cobrar uma eficiência maior, um resultado maior, reduzindo o tamanho da máquina, reduzindo privilégios, porque eu não concebo um ascensorista ganhar o que você está falando que ganha no Senado. Há algo errado nessa conta. Olha para a iniciativa privada, olha o empresário, o empreendedor que nos assiste, quem dentro da empresa dele que ganha isso hoje? O cara que acorda 4, 5 horas da manhã, é dono de uma padaria, para estar lá fornecendo o pão nosso de cada dia. Isso não existe. Um vereador aqui em Goiânia, que tipo de benefícios ele tem, além de salário e estrutura de gabinete? Nenhum. Ele tem os... Vamos dizer, nenhum não, eu posso estar cometendo um ato falha, depende da concepção, do entendimento. Você tem um salário, que hoje é a faixa de 15 mil e poucos reais, você tem 13 cargos em comissão dentro do seu gabinete. Além disso, você tem um carro da Câmara. Plotado pela Câmara? O meu é.
O seu mas não tem obrigação de ser plotado? Não. Eu entendo que deveria ter. Alguns entendem que não, respeito a posição de cada um, mas o meu e eu ando com ele plotado. 400 litros de combustível mês, não acumuláveis, para uso neste veículo, apenas neste veículo da Câmara. E um chip de telefone celular com limite, acho que de R$200 para o vereador. Aí o motorista tem que ser da assessoria, dos 13 de assessoria. Ou da assessoria ou do corpo próprio da Câmara. Essa a estrutura. A Câmara tem motoristas lá? A Câmara tem motorista, a Câmara tem vários servidores. Ela tem hoje aproximadamente 170, 180 serviço de saúde tem na Câmara? O comum. O SUS, se alguém passou mal, você é encaminhado, mas nós não temos um aparato médico como tem Senado. Você tem no Senado Federal, você tem um aparato de alto nível. Não temos plano de saúde, nada disso. Não tem aposentadoria, não tem nada disso. Você acha que seria legítimo um plano de saúde, uma aposentadoria para um vereador? A princípio, não. Não vejo razão Você de ser. concorda na reeleição? E aqui não estou falando de fulano, beltrano ou ciclano. Eu tenho amizade com todos os vereadores. Eu ando a vida inteira eu andei. Estou na televisão desde 2005. Mas mesmo antes, eu sempre tive uma recepção magnífica na Câmara de Vereadores de Goiânia. Então não tenho aqui problema com nenhum. A minha pergunta é conceitual. Você concorda com a reeleição indeterminada? Eu entendo que a reeleição é fruto da renovação da confiança do eleitor. Ao ter mandato, você acumula créditos, mas você acumula também desgastes junto à opinião pública. Depende muito da sua ação. Se aquele parlamentar que é reeleito 1, 2, 3, 5 vezes continua tendo êxito nas urnas, é porque, para determinado segmento ou alguns segmentos da sociedade, ele tem, de fato, representado a todos esses e desempenhado um bom trabalho. Eu não critico. Vai da opção ou da escolha de cada um. Eu não entendo que seria bom para mim de forma desenfreada, mas não critico aqueles que estão lá há muitos mandatos. Isso não fragiliza um pouco o conceito ideológico de partido político? Eu não deveria jogar toda essa minha... Você, por exemplo, o único partido que você conheceu foi o MDB. Sim. O único partido. Não, em 2004, minha mãe, ex-deputada Raquel Azeredo, foi candidata a prefeita pelo antigo PFL. E naquela época... Um fisiologismo, senhor, né? Mamãe. Foi de mamãe, né? Mamãe que passou a eleição, estava no MDB. Você tinha o quê? Você tinha 22 anos? 26, 27 anos. 27 anos. Bom, mas você teve essa tramitação por uma questão de fisiologismo, mas o partido que você aderiu realmente... MDB. Quando você sai com esse histórico que você tem, você concorda que isso fortifica o MDB enquanto a visibilidade política do MDB? Entendo. Concorda? Que sim, entendo que sim. Você não acha que isso gera uma oportunidade vaga para uma nova liderança sem desprestígio a tudo aquilo que você concebeu? É isso que eu estou querendo chegar. Claro. O vereador que se apresenta para consecutivos mandatos, ele não fragiliza um pouco ideologicamente o partido? Mas você tem que concordar que essa concepção ideológica nos partidos no Brasil, depois de 88, foi muito pulverizado, foi muito fragilizado. Com a última reforma eleitoral, que agora acabou com as coligações proporcionais, os partidos voltam a ter um maior protagonismo. Esse é o caminho, e eu concordo com você, natural para os próximos pleitos. Os partidos vão ter a capacidade, a oportunidade, e espero que tenham a capacidade, de escolher melhor os candidatos. Por quê? Com o fim da coligação proporcional, você vai ter que fortalecer a sua legenda partidária, vai ter que ter um grupo maior e mais forte de candidatos para eleger o maior número possível de parlamentares, no caso da proporcional. E isso só faz quando você tem uma valorização dos filiados, uma qualificação desses filiados, busca por novas lideranças e a expectativa de alternância de poder. Partido político, André Azeredo, você que tem experiência para falar, partido político, tem que ter cláusula de barreira? Tem. A cláusula de barreira, aí vamos agora fazer um serviço de orientação pública aqui. A cláusula de barreira, ela destrói o partido? Não. O partido continua existindo, organizando, estudando, ele só deixa de ter o quê? Fundo partidário.
tempo de televisão. Ou seja, a briga não é pela existência ideológica partidária, a briga é por poder e dinheiro. Sem dúvida. Não é? E por isso que é necessário ter. Não há justificativa para você usar recursos públicos, ainda mais agora nesse momento que o financiamento é 100% de recurso público. Um partido que não representa nós, que não tem representatividade. Exatamente. Ou seja, eu preciso fazer mais ou menos como o adolescente tem que fazer, crescer para aparecer. Não é isso? Boa. Eu sou evangélico, eu sou de uma igreja, Igreja Fonte da Vida, e na Igreja Fonte da Vida nós somos formados da seguinte maneira: você não faz um curso de pastor para ser pastor. E você não faz um curso de diácono para ser diácono. Você não faz um curso de bispo para ser bispo. Você é um religioso, você desenvolve aptidão, ocupa o espaço, gera frutos, e aí o que acontece é um reconhecimento do dom. Entende? Você é reconhecido no seu dom. Mas para isso você tem que frutificar. Para mim, o partido político tinha que ser assim. Concordo. O partido ele tinha que se organizar. Então eu vou conversando com os meus amigos, vou transmitindo com os meus recursos, e quando o partido tiver maturidade e amplitude nacional, aí ele também começa a curtir os benefícios. Ah, mas isso vai deixar poucos partidos... Acho que tem que ser dessa forma mesmo. Penso também. Poucos partidos, ideologicamente os partidos precisam ser mais... Tem que ficar mais claro quais são as decisões, qual a visão de organização pública que aquele partido tem para a nação, para que fique mais claro para o cidadão: olha, eu estou votando no fulano de tal, que tem tais características, e o partido dele me indica que ele vai ter tal condução ao longo do processo. Você olha para o Trump, você olha para o Partido Republicano, você consegue entender bastante o Trump. Mas você olha para outro republicano que não tem a mesma chamada que o Trump tem e consegue entender um republicano. Essa menina que foi indicada, menina de 49 anos, né? A nova componente da corte, da Suprema Corte norte-americana, ela é uma republicana. Sim. E você nota através de todo o compromisso que ela tem com o Partido Republicano. Isso traz mais tranquilidade para a nação. Por que o Brasil não copia um modelo desse? Porque as forças não permitem? Não, porque eu entendo que em 88, com a nossa atual Constituição, e a possibilidade do pluripartidarismo, lembra que nós viemos de um momento de ruptura, ditadura, onde você tinha reconhecendo o PT na época 3 partidos, e você vem para um momento onde não, agora pode tudo. O PT foi reconhecido pelo general, né? Pelo Figueiredo, isso. Né? E aí maior dificuldade do outro. Começaram a surgir partidos a toda ordem. Por quê? Independente de ter ou não representatividade, esse partido, por menor que seja, ele tem um tempo mínimo de televisão, que conta muito durante a campanha. Então ele passou a ser valorizado, assediado. E aí todo mundo que não tinha espaço, não conseguiu exercer ou ocupar espaço nos maiores partidos, mas tinha certa representatividade, começou a implantar e montar novos partidos. E aí nós tivemos essa pulverização. Não há no espectro ideológico razão de se ter mais de 40 partidos igual nós temos no Brasil. Quem não entende muito de política aqui no estado de Goiás acha que o Iris Rezende é chefe do PMDB, igual em partido pequeno tem dono. Dono de vender partido, inclusive, né? Estou falando quem não entende. Assim como no PT, por exemplo, também não tem. Né? Na verdade, são forças que lutam entre si. Exato. O que você acha dessa ausência de democracia partidária? Já ressalvei o seu partido, mas você concorda que não existe democracia partidária no Brasil? Giovanni, eu posso falar daquilo que eu conheço e vivo há muito tempo, que é o MDB. O MDB... de fato. Arrega não, vereador. Não arrega não. É porque falar da casa dos outros é muito complicado. E eu não reconheço a realidade dos outros partidos. Vou te ajudar. O MDB tem essa democracia, ele tem as correntes. Sim. E há um respeito profundo pela idade, pela posição do Iris Rezende, pela liderança que ele representa, lógico, como havia no PSDB também do professor Nion Albernaz. Sem dúvida. Né? É normal nesses partidos, então eu vou te livrar disso. Agora, deixa eu te perguntar. Em outros partidos, nós temos, por exemplo, uma concentração de poder. Isso é algo que é notório. A ciência política brasileira, ela respalda sobre isso. O que a gente poderia fazer para melhorar essa relação? Primeiro, a postura do filiado. Se ele se submete àquela situação, ele está respaldando algo que não é muito correto a princípio. Que ele desfilie
se ele entender que lutou muito e não deu conta de vencer. E a partir do momento que tiver essa conscientização desses filiados de que se eu luto, eu quero ocupar espaço, eu quero ter minha voz sendo ouvida e respeitada, e com isso gerando bons frutos, como você bem fala, sempre. Mas isso não está acontecendo? Da mesma forma que eu entrei, eu posso sair e procurar uma outra sigla. Vai muito da atitude da pessoa. Partido hoje, nós temos muito. Opção, nós temos muito. Basta também de uma conscientização dos filiados. Eu vou te fazer uma outra pergunta em relação a essa questão. Baseado nisso, ou seja, o primeiro passo para uma democracia partidária seria que os filiados pudessem exigir que essa democracia acontecesse. Nós estamos num período eleitoral. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta que o pessoal tem me feito ela direto. O pessoal tem me perguntado, Giovanni, em quem você aconselha a votar para prefeito? E para vereador? Eu queria te fazer essa pergunta. Em quem que você... Qual é? Lógico que eu não quero que você diga nome de pessoa aqui, eu não quero que você diga também o candidato do seu partido, né? Nem o vereador do seu partido. Mas o que uma pessoa como eu, que sou professor, uma pessoa que sou aqui do meio de comunicação, o que eu deveria dizer para as pessoas? O que eles têm que procurar num candidato a prefeito? Mesmo que ele não ganhe, mesmo que ele esteja hoje o último, penúltimo, antepenúltimo, no meio, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar nas pesquisas, independente de pesquisa, o que eu deveria hipotecar o meu voto a um prefeito? E em seguida, o que eu deveria, o que um cidadão comum deveria procurar num partido e num vereador? Giovanni, toda escolha que eu faço... Você tem só 4 minutos para responder isso aí. Vai ser mais rápido. Toda escolha que eu faço, eu olho o cenário. E é preciso, antes de te falar as características que eu entendo que o cidadão tem que escolher, ver o momento que estamos vivendo. Nós estamos no meio de uma pandemia, de uma grave crise econômica, um desemprego altíssimo. Quem nos assiste sabe da aflição, seja empresário, trabalhador ou desempregado, que passa na casa dele ou na proximidade do círculo social com quem ele convive. Goiânia, o goianiense está machucado em razão dessa pandemia. Diante desse cenário, 2021, 2022 serão anos difíceis. Para mim, esse é o cenário. Diante disso, o que eu busco? Alguém que tenha experiência, que não seja aventureiro, irresponsável, que tenha um discurso bonito, mas que nunca fez nada. Num momento de crise, num momento de dificuldades, eu quero quem já foi testado, quem já mostrou resultado. Mas a renovação não é importante no momento desse, não? A gente não teve muito da mesma coisa? Mas você está me perguntando para prefeito. Eu estou respondendo prefeito. Ah, entendi. O prefeito é o gestor, é o síndico. Exato. É o síndico. O gerente da fábrica. Neste momento, eu vejo que a experiência é importante. Segundo, o cuidado com o ser humano. Eu gosto muito de quem empreende e acha que é necessário, de quem constrói, de quem muito realiza. Mas a pandemia trouxe muita dor, muito sofrimento, a população está sem perspectiva. Então eu preciso de quem vai cuidar do ser humano, quem vai ser solidário, quem vai estender a mão e falar assim, vamos junto, vamos construir junto, vamos fazer diferente e vamos voltar a ter alegria. Isso tudo, é claro, que ele traga também a inovação necessária, que ele traga a visão contemporânea da cidade e o que se quer para o amanhã, o jovem. Como o nosso jovem está hoje? O que é a Goiânia que nós queremos hoje fazer para que o nosso jovem tenha mais oportunidade? Para mim, o grande problema da nossa cidade é o binômio saúde e transporte, mobilidade. Qual que é a proposta do meu candidato para essas duas áreas? Então, quem se apresentar com essa roupagem, experiente, solidário, humano, que vai continuar com os avanços necessários, mas inovando, gerando um novo patamar de desenvolvimento para a cidade, para os jovens, para o mais idoso, ou seja, para todos, deve ser o escolhido. Na Câmara, a Câmara é a efervescência da cidade. A cidade é um conjunto de várias forças. Você tem o mais experiente, mas você tem o extremamente jovem, que está lá naquela rebeldia, vamos dizer assim, naquela ebulição de hormônios e quer ocupar espaço. Então,
você tem a oportunidade de escolher 35. O Andrei vai fazer a seguinte escolha. Eu quero aquela pessoa aguerrida, combativa, que defende aquilo que é necessário para a gente continuar crescendo, avançando, mas que também sabe a hora certa de calar, a hora certa de apoiar, ou seja, é preciso ter serenidade. Não é só ser jovem por ser jovem, vou fazer diferente. Não. A política ela precisa, antes de mais nada, de conhecimento do como fazer. Eu entendo que a Câmara tem que ter essa diferenciação para representar melhor a sociedade, mas você perguntou para o Andrei. Então, esses são os dois modelos de candidato. Quando você fala de um candidato a vereador sereno, então, essas pessoas que têm sido meio terroristas, você já não teria seu voto? Eu acho que todo excesso, não importa se de esquerda ou de direita. Todo extremo. Não importa hoje para o eleitor se o cara é Bolsonaro, Lula, se ele é esquerda ou direita, para votar para vereador? Eu entendo que se representar e tiver importância para uma parcela mínima do eleitorado. Eu vou mandar no seu WhatsApp, tá? E vou deixar também aqui nas redes sociais. Tem uma jornalista que ela fez um material maravilhoso. Ela pegou todos, são 516 mil candidatos no Brasil, e pegou qual a referência nominal. Então, você viu isso aí? É fantástico. Você já tem ele já? Não. Eu vou deixar para você. Então, por exemplo, só no Twitter. Fulano de tal do bar tem 1.600. Metade é mulher. Né? O cabeleireiro também é 1.300 e tantas. Fulano de tal cabeleireiro também meia, homem e mulher. Puseram um nome, não sei o que, Bolsonaro, Isso. Tem milhares também, com arma na mão. Não, é equivocado, desculpa, 86, eu fiz a conta. Tem Tiririca, tem 90 e Lula tem 125. Mas eu vou colocar eu vou colocar a pesquisa dela depois nas nossas redes sociais. Olha, vamos para o intervalo e eu quero conversar sobre as principais questões de uma cidade, de uma forma geral, e principalmente sobre Goiânia. Você fica conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso. Goiânia é uma cidade para todos, com Andrei Azeredo. Andrei, tá muito bom. Agora eu queria que você pudesse me ajudar a trazer para os meus colegas que estão nos acompanhando, nossos telespectadores internautas, vamos entender um pouco qual é o eixo. Você foi secretário, você foi da Casa Civil, você foi da Controladoria, a Controladoria que faz os batimentos financeiros, né? A verdade faz o controle interno de todo o município. Mas todos os contratos, e a relação diretamente com as finanças, da legalidade com o gasto é feito ali. É muito sintonizado. Ou seja, ali é quase como se fosse uma contabilidade prévia da prefeitura. Sim. Eu falo no sentido de que tudo passa por ela. Tudo. Um resumo. Você também foi para outro setor que é o resumo da prefeitura também, que é a Casa Civil.
Se nós temos ali a controladoria controlando o que foi feito, você tem da Casa Civil determinando o que fará. E o que pode ser feito, né? Que são as leis que são sancionadas, não é isso? Pois bem, você trabalhou nesses dois eixos. E também na Secretaria de Trânsito, Transporte. Você teve mais alguma outra experiência de gestão? Secretaria de Comunicação, Secretaria de Habitação do município. Isso. Mas comunicação e habitação está um pouco fora daquilo que eu queria, do eixo que eu queria principal, que é esse começo e fim. Aí tive compras e licitações também. Essa é importante. Minha pergunta para você agora é a seguinte. Dentro dessa sua experiência, o que de uma forma geral é fundamental para o eleitor encarar na sua cidade na hora que ele for escolher o seu prefeito e o seu vereador? Quais são as questões da cidade que são fundamentais? Giovanni, eu vou responder sobre Goiânia, que é a cidade que eu conheço com profundidade, com muitos detalhes, e a cidade que eu conheço a gente. Eu vejo que Goiânia está num momento muito especial. As finanças estão em dia. O cenário azul é muito positivo e foi construído pelo prefeito Íris e com nós na Câmara, em especial... Tem margem de consignação para poder pegar empréstimo no governo? Gigantesca. O município pode pegar até 120% da sua receita corrente líquida de margem de endividamento. Goiânia não chega a 30%. Então você tem uma capacidade de endividamento para fazer despesas de capital, ou seja, investimento, não é para pagar funcionário, isso não, para investir e com isso gerar avanços, desenvolvimento para todos, muito grande. Mas isso demanda responsabilidade para encarar situações difíceis. Volto aqui na mobilidade, que é o ir e vir de todos nós, a questão da saúde e, principalmente, a geração de empregos. Goiânia é uma cidade que tem uma característica muito de prestação de serviço, de comércio. Eu vejo que nós temos agora que gerar um nicho diferenciado, que é a industrialização. Mas não é aquela indústria antiga que você lembra, quando eu estudei, chaminé, fumaça, não. É a indústria limpa. AMG ali na Independência da Vila Nova, Exato. Cresci lá. É a indústria da ciência, do saber, da tecnologia. Goiânia, e você é um educador também, tem um polo de desenvolvimento educacional, escolas e universidades gigantesco, diferenciado e de muita qualidade. Nós temos que aproximar isso, a academia, do setor produtivo, com novas tecnologias, vender, investir em pesquisa e com isso vender aquilo que será utilizado amanhã. A gente estava lá embaixo, você estava segurando seu telefone celular, isso é fruto de tecnologia, de estudo, de ciência aplicada, valor agregado, que faz com que a China, Estados Unidos, a Coreia sejam potências hoje. Por que nós não temos um centro de startups aqui motivado? Parece que o Marconi queria ter feito isso a partir de 85, lá em cima, no alto. O doutor Paulo Garcia também quis fazer também a cidade tecnológica. Por que nós não temos esses centros tecnológicos? Nós temos hoje uma incubadora muito boa de serviço, muito pujante, no Goiânia 2, que tem gerado novos negócios, tem apoiado startups, novas empresas na área de tecnologia. E isso vai gerar um desenvolvimento qualitativo da cidade no futuro muito próximo. A incubadora é pública, não? Não, é uma instituição privada. São várias empresas que se associaram, até onde eu tenho conhecimento, e que elas fomentam novos negócios. Mas a UFG tem um polo tecnológico ali, não tem? Formidável, que é referência no Brasil e que está mais próximo em razão de uma ação, e aí diga-se de passagem, muito competente do professor Edivar, para ficar mais próximo do setor produtivo. Com isso, hoje, esse polo tecnológico, que é um dos mais avançados em universidades brasileiras, tem prestado muito serviço para o setor privado, com qualidade, eficiência, inovação e rapidez, num preço justo. Ou seja, você estuda, aprimora conhecimento, aperfeiçoa esse conhecimento e devolve ele para o cidadão através de prestação de serviço para grandes empresas. É o que acontece hoje nos Estados Unidos, na Europa. Toda grande inovação, ela vem da academia, vem do estudo da universidade. Nós temos isso, nós estamos no coração do Brasil. Aqui nós temos a capacidade de distribuir esse produto para o Brasil, que é um mercado consumidor intenso e grande, e para o exterior. Agora nós temos que ter incentivo. O incentivo passa por onde?
você tendo áreas para que sejam direcionadas ou permitido que essas indústrias, esses empreendedores possam utilizar, você favorecer centros de pesquisa, de inovação, educação, para que eles tenham mais facilidade em atrair novos colaboradores, em manter os que aqui são formados, gerando assim o desenvolvimento de toda a cidade. Isso passa por uma visão da cidade que nós temos e a cidade que nós buscamos e queremos ter. Além dessa questão de investimento de inovação, como é que fica o ambiente de negócios de Goiânia? Esse é um problema nacional. Nós vivemos hoje numa grande insegurança jurídica, com várias alterações legais a todo momento e a toda ordem, que afugentam os grandes investidores. Mas vamos concentrar esse ambiente de negócio em razão da Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura avançou muito na gestão do prefeito Íris. Hoje você tem a linha fácil, que é você vai nas lojas, atende fácil, você tem o alvará fácil, você tem o uso do solo fácil, você tem vários produtos que você, num ato meramente declaratório, senta na frente do computador, informa, em até 5 dias úteis é devolvido para que você abra o seu estabelecimento, o seu bar, sua padaria, possa começar a construir, ou seja, gerou agilidade. Mas e o alvará para as construções? Porque esse era o grande gargalo em relação lá à secretaria, à fiscalização. A questão hoje está na... O pessoal do uso do solo, o pessoal da AMA... Isso foi resolvido, está na AMA. Já foi resolvido? Não, o uso do solo, sim. A questão hoje está na Agência Municipal do Meio Ambiente. É preciso irmos além. Muito foi feito já, mas nós precisamos gerar mais facilidade para o empreendedor, para o cidadão que quer construir a casa ou ampliar a casa dele. Aquele que quer fazer uma indústria na cidade, tenha o dinheiro alocado, que é a capacidade dele de investir, e a partir daí tenha tranquilidade e rapidez para investir, porque a prefeitura vai ser parceira e não um obstáculo. Isso precisa avançar. Isso se avança com capacidade de gestão, com servidores qualificados e motivados e com, principalmente, tecnologia. Vou te fazer uma pergunta um pouco técnica. Talvez o telespectador internauta não saiba, mas temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sim, que foi, por uma razão meio personalista, unificada com a Secretaria de Tecnologia. Hoje é a SEDETEC. É a SEDETEC. Você vê a possibilidade de haver, e você sugeriria que houvesse a separação dessas duas siglas? Eu entendo que sim. Você precisa ter o direcionamento na área específica para que você tenha um melhor resultado. A SEDETEC, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, ela cuida desde o ordenamento de uma feira, onde vai ficar cada barraca, até o software de gestão que vai ser desenvolvido e utilizado pela prefeitura. Como é que o gestor cuida de uma coisa dessa? São atividades totalmente como é que como é que o chefe de gabinete organiza quem é a importância de quem vai ser recebido? Todos são importantes. Todo mundo é importante, mas é dispare demais. Então eu entendo. Até a secretária tem dificuldade de pautar, porque há certas pessoas que resolvem problemas que são mais abrangentes do que outros. Concordo. Tem uma outra secretaria que foi extinta há alguns anos e eu entendo que ela precisa voltar, Giovanni. Secretaria de Fiscalização. Que isso? De ordenamento. Que isso? Com total autonomia, né? Principalmente total autonomia fiscal. Porque cuidar de uma casa é como você cuida, vamos dizer assim, daquilo que você tem de mais querido, um filho seu. Você tem uma mão que dá o afago, que gera um incentivo, que estimula, mas você tem a mão que corrige e que chama atenção quando está errado. Goiânia hoje, você não tem quem de fato fiscaliza com essa autonomia, com essa operacionalidade, com essa eficiência, como se deve ter. Agora, com a pandemia, há de se reconhecer que as ações integradas da AMA, da Secretaria de Planejamento e da Guarda Municipal têm gerado um resultado formidável. Por que nós não podemos ter isso num único órgão, fazendo com que as normas sejam cumpridas e a gente possa ter um melhor ordenamento de toda a cidade? Porque isso gera cidadania, gera mais qualidade para todos. Por que na Secretaria de Trânsito, onde você foi secretário, nós temos, na concepção de muitos, um certo feudo do fiscal de trânsito? Por que isso não pode ser um pouco mais abrangente? Por que essa fiscalização de trânsito não pode ser um pouco mais aberta? Eu entendo que ela pode e deve.
E hoje você tem um ferramental muito forte que é a fiscalização eletrônica. Além disso, várias outras cidades no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem a figura do orientador de trânsito. Ele não multa, mas ele faz todo o outro papel que um agente de trânsito faz. E com isso, você tem uma maior facilidade no ir e vir. Ele muda sentido de via em determinado momento, em razão do fluxo. Mas no Sul, eu estive lá, sou professor da área de gestão também, e direito e gestão. Nós estivemos no Sul e existe a figura desse orientador, que eu não sei se o cargo é exatamente orientador, aonde eu estive. Ele faz, sim, a imputação da multa, mas ela tem um prazo para ser avaliada. Aí sim, eu acho que vem aquele fiscal que funciona como um auditor, que ele vai fazendo a atribuição da multa. E se eu faço o cumprimento, ele faz o indicativo, ó, você está no sinal errado, você está no lugar errado. A partir do momento em que ele imputa, é tudo automatizado, eu tenho 10, 15 minutos para tirar. Se eu sair, eu não sou multado. Você está falando especificamente do estacionamento rotativo pago. Área azul. Exatamente, área azul, exatamente. Exatamente. Essa é uma questão controversa. Existem aqueles tribunais que entendem que essa autuação preventiva pode existir ou não. Mas aí ela é confirmada depois por um auditor de trânsito, que é o fiscal e Mas etc. é o que eu te falei. Existem tribunais Brasil afora que acham correto, outras que acham que não são. Eu não estou nem querendo que o orientador multe, eu quero que ele auxilie o condutor a ter uma melhor direção e uma melhor fluidez para todos. Além disso, nós temos que ter, e aí você me permite falar um pouco mais de trânsito, porque eu sou apaixonado em mobilidade, a unificação das ações de planejamento, de engenharia, de concepção do transporte público coletivo com o trânsito. Esse planejamento precisa ser unificado. Ontem, na região metropolitana, não só em Goiânia, mas principalmente em Goiânia, que demanda mais de 70% do usuário de transporte coletivo. Não tem como eu implantar uma linha e a Secretaria Municipal de Trânsito ficar sabendo depois. Ou a Secretaria Municipal de Trânsito mudar o sentido ou proibir estacionamento e não informar ao transporte coletivo e lá passar uma linha de ônibus. Então essa sintonia precisa existir para aí gente ter mais qualidade no transporte coletivo, que tem que ser a prioridade de todo gestor. Andrei, nosso tempo já está mais do que estourado, não sei como é que vai fazer aí o pessoal da edição, mas eu preciso fazer uma pergunta e eu preciso que você responda da maneira mais rápida possível. Qual é o Brasil que você acha que vai emergir dessa eleição de 2020, das eleições municipais de 2020? Um Brasil mais dividido. Concordo. Um Brasil mais impaciente com o outro, mais desrespeitoso com o outro. Isso é muito ruim. A gente precisa refletir sobre, de fato, o que a gente deseja para nós. E na hora de escolher com muita responsabilidade, para que a gente possa não ter esse Brasil dividido, até porque somos um povo só, irmãos, um povo afetuoso. Nós precisamos somar forças para fazer dessa cidade, do nosso estado, do nosso país, um lugar cada dia melhor, com mais oportunidades e qualidade de vida para tudo. Divisão só interessa a quem está no poder e precisa de um certo grupo específico para se eleger. Para o cidadão, não. Com a força, com a união, a gente vai mais longe. E esse foi Andrei Azeredo. Goiânia, uma cidade para todos. Esse é o tema de hoje. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.